Olá, eu sou Vivi Império, ao meu lado Wagner Império e este é o Pod SP 24/7, o seu podcast de notícia 24 horas por dia, 7 dias da semana, ligado aí nos acontecimentos que fazem a maior cidade do país. E ainda tem notícias do Brasil e do mundo. E a gente abre o Pod SP 24/7 de hoje falando sobre fome e mostrando que o Brasil saiu do mapa da fome. Dá só uma olhada. Walter é líder comunitário e produtor rural no Quilombo Piqui da Rampa, no Maranhão, território símbolo de luta e resistência. Ele conta que o acesso a políticas públicas como o Programa de Aquisição de Alimentos do governo federal tem mudado a vida na comunidade e que a fome se tornou coisa do passado. Nós tivemos um avanço muito grande, conseguimos botar nossos filhos para estudar. Hoje, na comunidade Piqui da Rampa, era a comunidade mais analfabeta do estado do Maranhão, antes do PA. E depois do PA, hoje tem mais de 15 jovens com curso superior e outros fazendo até doutorado. Então, assim, tudo isso que fez foi a Conab, porque nós criamos a nossa independência financeira, porque nós não sabíamos o preço de um quilo de macaxeira. Milhões de brasileiros estão deixando de viver em situação de insegurança alimentar crônica. É o que mostra o relatório da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, divulgado nesta segunda-feira em Addis Abeba, na Etiópia. Segundo o levantamento, menos de 2,5% da população brasileira está em risco de subnutrição. Um grande contraste em relação ao ano de 2022, quando cerca de 70,3 milhões de brasileiros enfrentavam subalimentação e mais de 21 milhões estavam em situação de insegurança alimentar grave. Com isso, o Brasil deixa de fazer parte do mapa da fome após 3 anos. Significa que o Brasil alcançou o que outros países alcançaram, abaixo de 2,5% da população em insegurança alimentar. Tirar da fome é algo que alegra o coração de todo o povo brasileiro. Pelas redes sociais, o presidente Lula comemorou o resultado e afirmou que a conquista foi possível graças a políticas públicas sérias e o compromisso com o povo. A ministra de Relações Institucionais também comemorou o resultado da conquista. O Brasil saiu de novo do mapa da fome. Nós temos muito orgulho do presidente Lula de novo ter conquistado com o povo brasileiro essa posição. Infelizmente, nós tivemos um retrocesso, mas conseguimos, por sua determinação, presidente, pela determinação desse governo, fazer com que a gente não esteja mais no mapa da fome. Não tem coisa mais feia, mais perversa do que a fome. E um país não vai ser grande, não vai ser desenvolvido se uma parte considerável da sua população passar fome. Em conversa com o diretor-geral da FAO, o presidente Lula lembrou que a fome diminuiu, mas ainda atinge mais de 600 milhões de pessoas em todo o mundo. Por isso, o combate à fome e à pobreza deve ser compromisso de todos os líderes mundiais. Segundo o governo, o Brasil teve reduções históricas da insegurança alimentar grave e da pobreza nos últimos 2 anos. Só em 2023, o governo conseguiu assegurar para mais de 24 milhões de pessoas as 3 refeições diárias básicas. O país também reduziu a taxa de pobreza extrema para 4,4%, o menor nível já registrado. O índice representa quase 10 milhões de pessoas a menos nessa condição em comparação com 2021. O governo precisa continuar investindo para tirar de vez o Brasil do mapa da ONU com relação à insegurança alimentar. A gente acabou de sair do mapa da fome, mas existem milhões de pessoas do Brasil que ainda sofrem com a insegurança alimentar todo santo dia. E o destaque agora é um estudo do IPEA sobre a justiça tributária no Brasil. O estudo do IPEA vai no mesmo sentido do projeto apresentado pelo governo federal, mas considera cenários diferentes para alcançar a justiça tributária. A pesquisa propõe um imposto mínimo de 14% para quem ganha mais de R$50 mil por mês, e não 10%, como foi aprovado na Câmara. A cobrança teria potencial para gerar até R$145 bilhões aos cofres públicos por ano, valor quase do tamanho do orçamento do Bolsa Família. No geral, a proposta do IPEA é mais abrangente que o projeto discutido no Congresso. Defende que a alíquota deve incidir sobre a renda total
o que inclui contribuições previdenciárias, dividendos e outras fontes atualmente isentas. A proposta do IPEA aumentaria a atual arrecadação do imposto de renda pessoa física de 3,1% para 4,3% do PIB, o que ainda estaria abaixo da média de 8,5% dos países de economias avançadas da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. A gente fala agora sobre a força das favelas, mostrando um estudo da Central Única das Favelas que mostra toda essa potência das comunidades brasileiras. Dá só uma olhada. É no bate-papo com os moradores ou ladeira acima, de porta em porta, que o Data Favela mapeia o que pensa, o que deseja e o que aflige quem vive nas comunidades. Os dados são computados em tempo real e viram estatística. Como em tantos lugares, aqui no Morro Grande, extremo norte de São Paulo, a falta de segurança também é um problema. As pessoas saem para trabalhar, aí eles matam qualquer coisa, assim, com um celular. Você vê tanta coisa passando na televisão, né? Você fica até assustada quando você vai sair para a rua. Preocupação também com o futuro. Principalmente por lazer das crianças aqui do Morro Grande, que não tem muitas praças para eles brincar aqui. Aqui no Morro Grande não tem. O grande diferencial da pesquisa é que ela é feita pelos próprios moradores, que conhecem a comunidade e vão a cada domicílio. Por isso, é possível traçar um mapa da realidade de todas as favelas do país, mais de 12 mil, onde vivem mais de 16 milhões de pessoas, 8% da população, segundo os dados mais recentes do IBGE, divulgados no ano passado. A orientação do Data Favela foi muito para que a gente pudesse adaptar o nosso favelês, né, que a gente fala. É que muitas vezes as pessoas vêm falando com o formato muito institucional. Eu quero saber sobre o desenvolvimento econômico, financeiro. Tem gente que não entende. Bora lá. Qual é o seu modo de consumo? Qual a marca que você gosta mais? Você consome mais essa ou aquela? Então, essa adaptação faz toda a diferença quando a gente vai para a rua. As favelas movimentam 300 bilhões de reais em renda própria ao ano. 1 em cada 3 moradores tem um negócio próprio e mais de 70% estão na informalidade. O consumo é forte, especialmente em produtos de beleza. A vaidade é expressão de autoestima. Conexão também em alta. 80% dos domicílios recebem encomendas pelo comércio online. Não podemos apenas reconhecer esses ambientes pela falta, mas existe muita resiliência, muita força, uma força de trabalho muito grande, até para que elas consigam sobreviver. Dentro dessas desvantagens econômicas e sociais, você precisa ter muita potência e é exatamente o que essas pessoas têm. Então, a partir do momento em que elas têm essa consciência, passam então a ser protagonistas da história que eles criaram. E a gente mostra agora um estudo, olha só, que comprovou que o motorista que lê mensagens no celular enquanto dirige tem 400% de chances a mais de se envolver em um acidente de trânsito. No trânsito, cenas como essa são cada vez mais comuns. Esses segundos de distração podem causar acidentes graves, principalmente quando se está dirigindo e olhando a tela do celular. É muito comum o uso de celular para se encaminhar uma mensagem ou ler uma mensagem. Desvia o foco ainda mais da atenção do condutor do que atender um veículo. Então, todas essas situações, elas são terminantemente proibidas pelo Código de Trânsito Brasileiro. E aí o mapa digital ele não é proibido pelo Código de Trânsito Brasileiro, mas a orientação é que o condutor do veículo ele faça a programação da rota antes da viagem, antes do início do trajeto, e ele não manuseie, sob hipótese alguma, esse celular durante o percurso. Os últimos estudos comprovam que ao dirigir com 50 km por hora, se o motorista olhar o celular, são 27,8 metros de direção às cegas. Isso corresponde a 2 segundos de distração, que em uma velocidade de 60 km por hora, por exemplo, corresponde a 34 metros de direção às cegas. Por isso, quando for fazer o uso de direção, a orientação é que o condutor
pare o veículo em um local seguro para verificar o celular. O uso de celular ao volante ele é uma infração de trânsito de natureza gravíssima, com previsão de multa de R$ 293,47 e 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação. Já existem estudos que comprovam que o uso do celular no volante é a terceira causa de mortes no trânsito, ficando atrás apenas do excesso de velocidade e dirigir sob o efeito de álcool. Não só a colisão, mas até mesmo a lentidão do trânsito. Muitas vezes nós estamos imobilizados no semáforo, o semáforo abre, o veículo da frente não inicia marcha. Quando nós fazemos a ultrapassagem que olhamos, está o condutor de cabeça baixa manuseando o telefone celular. Então são fatores bem recorrentes hoje na nossa cidade. Pessoal, a gente vai para um rápido intervalo e na volta, fica aí, sabe o que a gente vai mostrar? O Museu do Pelé em Santos. É fantástico. A gente espera você. Fica aqui com a gente, este é o Pod SP 24/7, você ligado nas notícias 24 horas por dia, 7 dias da semana. Até já! Você vai sentir, você vai curtir, você vai amar. Não posso ficar nem mais um minuto sem você. Chega junto, amor, vamos pro rolê. Gosto do sol da manhã, de viver o vai e vem dessa cidade a toda hora. Canta com a Dona Irã, de busão ou a pé, tem tanta coisa. Ninguém dorme enquanto o coração pulsar. O nosso jeito de viver São Paulo é paulistar. Vem cá, vem paulistar. Você vai sentir, você vai curtir, você vai amar. Vem cá, vem paulistar. Você vai sentir, você vai curtir, você vai amar. Vem Paulistar, Prefeitura de São Paulo. O Pod SP 24/7 está de volta mostrando o Museu do Pelé em Santos. Dessa bola para essa, da meia que o menino chutava brincando pelas ruas de Bauru, para de ouro, prêmio máximo para o melhor jogador do mundo. Sempre foi amor. O olhar apaixonado por ela revelava uma relação ardente, de total sintonia. O craque e a bola. Dessa combinação saíram as jogadas mais geniais dos gramados, dribles e gols que coroaram o maior atleta do século XX, a Sua Majestade, o Rei Pelé. 90 milhões em ação, pra frente Brasil, do meu coração. Todos juntos vamos, pra frente Brasil, salve a seleção. Para conhecer a história do maior de todos os tempos, o museu inteiro só para contar a trajetória de Edson Arantes do Nascimento. E não poderia ser em outro lugar, no coração de Santos, no centro histórico. A cidade que teve projeção mundial graças à genialidade do craque nos gramados do Santos Futebol Clube. Logo na entrada, sobram palavras para descrever Pelé, o atleta do século, o maior jogador de todos os tempos, trimundial, The King, o rei. O histórico casarão do Valongo, construção do século XIX, que abriga um quarteirão inteiro da zona portuária, foi totalmente reformado para abrigar o museu. São mais de 4.000 metros quadrados de arquitetura neoclássica com o charme dos janelões e os tijolos aparentes de barro maciço. Ao redor, construções icônicas, como o Santuário Santo Antônio do Valongo, a estação ferroviária e edifícios ecléticos da época áurea do café.
Dentro do edifício, são 4 andares de muita história. São 4 copas e um rei, que contam a história dos mundiais que o atleta do século participou entre 58 e 70. E é Pelé que dá as boas-vindas aos visitantes. Uma réplica fiel do atleta bem na entrada do museu garante um momento de emoção que vale uma selfie. Emocionada. Eu estou sem palavras hoje. Hoje eu realizei um sonho. O Vovô Sabe Tudo, o guia turístico Lorival, é quem conta a história da estátua de cera que teve a participação do próprio Pelé durante a confecção. Essa estátua aqui foi feita por uma japonesa em Paris em 1991. Ele tinha 51 anos. Então, como é que ela fez? Eu assisti o filme e posso falar de categoria. Ela moldou com faquinhas de ponta e pinças. Primeiro, uma foto na frente, o rosto todinho, a orelha, perfeito, as rugas, tudo, sobrancelha, o lábio. Quando a cabeça estava pronta, ela pôs barba e o cabelo. Separou a cabeça. Aí ele entrou dentro de um baldão grande, do pescoço, só de sunga preta. Colocaram do pescoço para baixo uma resina, tipo de uma cola misturada com cera branca. Aí derrubou do pescoço para baixo. Assim que secou, rapidamente, ela tirou ele por cima, encheu de espuma, aí ela foi serrando com serrote e lixando com lixa. Foi um trabalho vultuoso. Depois que ela deixou ele inteirinho como ela queria, ela foi testando a cor dele, que ele é meio amarronzado. Quando testou a cor que ele tinha realmente, então ela pintou, pôs a cabeça, pintou o corpo dele todinho na cor que ele era. Ela teve, colocou, pode-se ver nas pernas dele, nas coxas tem fios de cabelo, como se fosse cabelo da perna mesmo. E assim que ele estava pronto, ela colocou o uniforme, a bola, e ele está aí, desde 1991, com 51 anos, 1,73 m de altura, perfeito. Que Pelé é reconhecido no mundo todo não é nenhuma novidade. Mas o rei do futebol foi também reverenciado como atleta por todos os países. Aqui vemos o diploma de Cavaleiro da Ordem Nacional do Mérito. Pelé foi o primeiro cidadão não francês a receber o prêmio por serviços notáveis prestados aos esportes. Ao lado está a Comenda Cavaleiro do Império Britânico, assinada pela Rainha Elizabeth II. E ainda tem o Oscar do esporte, o troféu de jogador do século e o prêmio que levou ao Hall da Fama, junto de outras celebridades do esporte como Muhammad Ali. Em destaque está ela, a Bola de Ouro da FIFA. Criada pela revista francesa France Football em 1956 para eleger o melhor jogador do mundo, a Bola de Ouro tinha como regra premiar apenas atletas europeus que atuavam em clubes da Europa até 1995. Por isso, Pelé nunca pôde concorrer a um troféu. Mas a injustiça foi corrigida. Uma nova contagem confirmou que Pelé teria conquistado 7 bolas de ouro durante sua carreira. E a trajetória dourada do rei foi finalmente reconhecida. A homenagem levou Pelé às lágrimas. Uma curiosidade, à época da premiação do rei, em 2014, o jogador argentino Lionel Messi tinha 4 bolas de ouro. Só em 2021, Messi se igualou ao recorde de Pelé, com 7 prêmios. Muitas fotos, vídeos, documentos e objetos ajudam a contar a trajetória de Edson Arantes do Nascimento. O diploma da Faculdade de Educação Física de Santos e a beca usada na formatura. O registro quando ingressou no Exército Brasileiro aos 18 anos. Já tinha sido consagrado como rei do futebol em 58, na Copa do Mundo da Suécia, ainda com 17 anos. Fotos da vida cotidiana, passando um café no coador de pano. São destaque as camisas pelos clubes em que jogou. A de algodão do Santos Futebol Clube da época de 70. Da mesma década, a camisa da seleção brasileira no jogo de despedida do rei. Estão em exposição também a coroa e o cedro, que homenagearam Pelé no gramado daquele dia. A camisa do New York Cosmos, time que Pelé defendeu entre 74 e 77.
A camisa e a carteira de identidade da Liga Baruense de Esporte, onde o menino Edson Arantes do Nascimento foi se descobrindo o atleta genial. E a foto histórica, o primeiro registro do menino de 15 anos que chegava ao Santos FC e vestia a camisa do clube. O autógrafo, posicionado ao lado do símbolo do clube, sugere que é assim, no imaginário do torcedor santista, que a camisa do Santos Futebol Clube deveria ser. O jogador de futsal, que já vestiu a camisa do Santos, tem orgulho de ter passado pelo time do Rei. Pode nascer milhões e milhões de pessoas que não vai ter um Rei Pelé como foi esse homem. Eu acho que ele jogou muito bem, né? Ninguém pode comparar o Messi com o Pelé ou qualquer um com o Pelé, porque ele é o rei do futebol. Maravilhoso, ainda bem que tem essa grande homenagem para ele aqui em Santos, né? Que ele homenageou a gente já como pessoa e muito orgulho. Estamos aqui agora prestigiando ele também. E é emocionante, com a perda do Pelé, é uma memória que fica para sempre. É uma coisa a mais, né? Mais estimulação para o pessoal vir, né? Porque agora acho que vai ter muita visitação. E tem razão o visitante. Depois da morte do ídolo, a visitação bateu recorde. Antes, 5.000 pessoas visitavam o Museu Pelé por mês. Na última semana, após a morte do atleta, a visitação ultrapassou a marca de 1.000 pessoas por dia. Visitantes como essa brasileira que mora em Nova York e aproveitou as férias para homenagear o ídolo com a família. Minha melhor Copa é a Copa de 70 com Pelé. Tá bom? Gente como Irineu, de 68 anos, que levou no peito uma recordação do Museu do Pelé. Ele é santista. Uma bela recordação. O senhor se emocionou aqui? Bastante, bastante, né? Não conhecia, tô conhecendo hoje aqui, né? E achei assim muito legal, muito bom. Um legado para passar para as futuras gerações. Por isso, muita gente faz questão de trazer os filhos para visitar o museu. Olha, eu sou santista e o que eu passo para ele é que, assim, o Pelé, como outros jogadores, mas o Pelé, assim, marcou história, né? Marcou, assim, uma geração. Então, assim como marcou a minha, eu quero que também marque a dele. E você gostou do Museu do Pelé? Gostou? Gostei. E tem muita história para contar para os menores, mostrando, por exemplo, as chuteiras que foram a casa dos pés do gênio dos gramados. E a forma dourada dos pés, que sempre valeram ouro. Entre muitas histórias do rei e das copas estão curiosidades, como a homenagem que batizaria os gols mais bonitos da história. Foi a partir de um elogio do jornalista esportivo Joemir Betting que surgiu a expressão gol de placa. Diante do jogo contra o Fluminense em 61, Pelé marcou um golaço. Para celebrar, na transmissão, Joemir disse que o gol merecia uma placa. E aqui está ela, a placa com os dizeres: neste campo, Pelé fez o gol mais bonito da história do Maracanã. E essa representatividade? Passeando com a família, o doguinho Hatti conhece a história do vira-latas Picles, herói que encontrou a taça Jules Rimet quando foi roubada de uma exposição em Londres. A Scotland Yard prendeu o ladrão, que não tinha revelado o paradeiro da taça. Até que Picles farejou o troféu entre jornais deixados em uma moita. Mais eficiente que Sherlock Holmes. O Hatti é fã do Pelé. Eu grito gol e ele grita. Quer ver? Gol! Gol do Pelé, mamãe! E rindo, a gente se despede do maior atleta do século, porque essa era a sua marca. O sorriso que vemos em todas as fotos, o maior símbolo do rei. O Pelé, ainda menino, que sorria ao vestir pela primeira vez a camisa do Santos, passando pelo atleta que calçava chuteiras com o manto da seleção brasileira, até o riso da vitória com a taça Jules Rimet nas mãos. A taça do mundo é nossa, com brasileiro não há quem possa. O Museu do Pelé, pessoal, fica ali perto do cais do Valongo. E é um lugar tão especial, tem até o trenzinho que dá a volta ali na parte histórica de Santos, sabe? E o museu tem coisas incríveis para você ver.
desde os troféus do Pelé, camisas da seleção, camisas do Santos, bolas, chuteiras. Vale muito a pena você que estiver em Santos ou então que vai para Santos visitar o Museu Pelé. É isso, o Pod SP 24/7 fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até mais. Lembrando que você pode ouvir nosso podcast na sua plataforma de áudio preferida ou então no nosso canal do YouTube, Pod SP 24/7. Até mais, obrigado. Até amanhã. Vem cá, vem Paulista. Você vai sentir, você vai curtir, você vai amar. Não posso ficar nem mais um minuto sem você. Chega junto, amor, vamos pro rolê. Gosto do sol da manhã, de viver o vai e vem dessa cidade a toda hora. Canta com a Dona Irã, de busão ou a pé, tem tanta coisa. Ninguém dorme enquanto o coração pulsar. O nosso jeito de viver São Paulo é Paulista. Vem cá, vem Paulista. Você vai sentir, você vai curtir, você vai amar. Vem cá, vem Paulista. Você vai sentir, você vai curtir, você vai amar. Vem Paulistar, Prefeitura de São Paulo.